Programa Bacana Especial. Oferecimento YI Amada. Completa sua vida. Clean, Gestão Ambiental. E FIEPA, Federação das Indústrias do Pará. Nós estamos aqui com o governador Simão Jatene, nosso convidado, para um programa especial que nós estamos fazendo, falando a respeito de vários temas. Governador, obrigado por nos receber aqui, essa casa aqui. Existe um prédio mais moderno atrás, né? E este aqui que acredito que deva ser um prédio tombado aqui. Sim. Bom, antes de tudo, deixa eu te dizer, eu aqui quero agradecer a oportunidade para conversarmos. Esse aqui é o Centro Integrado de Governo. Isso, na verdade, foi uma obra no governo anteriores em que participamos, que tinha exatamente a condição, o objetivo de articular e de permitir a unidade entre as chamadas à época secretarias especiais, que lamentavelmente foram desarticuladas pelo governo passado. Eu acho, não entendi muito bem a razão, porque acho que facilitava muito a gestão. O Estado tem uma quantidade grande de órgãos. O governador imagina ter que conversar com cada um dos dirigentes de órgãos, tá certo? Então, em função disso, nós, na gestão passada, constituímos o que chamávamos de secretarias especiais, que eram secretarias que não é uma questão de subordinação dos outros secretários, mas era a função de articulação e de coordenação, tá certo? Essa era a função. E aqui funciona o SIG por ser exatamente isso, era o Centro Integrado, porque todas as secretarias especiais funcionavam aqui. Agora, governador, nós estamos acompanhando na imprensa e eu li todo o seu discurso na Alepa, no primeiro dia de trabalho, e nós observamos que o senhor falou muito a respeito da situação em que o senhor encontrou o Estado, né? E isso ainda gera algumas informações controversas em alguns órgãos que saem. Então, a gente quer aproveitar para perguntar justamente isso. Qual foi a situação que o governador encontrou o Estado do Pará? Eu acho que isso é importante, Marcelo, basicamente por duas coisas. Normalmente, alguns podem pensar o seguinte: isso é a velha história de que quem chega a ficar transferindo responsabilidade para quem sai, coisas desse tipo. Eu não vejo isso assim, não. Eu sempre digo que eu tenho mais de 40 anos de serviço público, com muito orgulho. Sou servidor público desse Estado há mais de 40 anos. Professor da universidade, mas servidor público do Estado. Qual é a função básica desse tipo de coisa? Você precisa ter duas coisas claras. Primeiro, qualquer governo, até para se avaliar e poder ser avaliado pela sociedade, ele precisa saber qual é o seu ponto de partida. Nós temos muito o hábito na administração pública de falar do que fazemos, etc., mas se você não compara com o teu ponto de partida, você não pode saber se você avançou, se você regrediu, se você estagnou. Então, quando a gente discute a necessidade de fazer uma avaliação do estado atual das coisas, ela tem um primeiro grande objetivo. Não tem nada a ver com perseguição, com politicagem, com proselitismo, não tem nada, não. Você precisa ter uma linha, que a gente chama linha de base. Ou seja, eu preciso saber de onde eu estou partindo, tá certo? Primeiro, para que o próprio governo possa se avaliar. Como é que eu posso cobrar dos secretários se eu não sei qual foi o ponto de partida dele? E qual é esse ponto de partida? Então, é isso que nós podemos discutir um pouco aqui. A segunda coisa é para que a sociedade possa avaliar. E nós temos o compromisso de regularmente estar disponibilizando para a sociedade as informações para que ela também possa fazer uma avaliação. Porque senão você cai numa coisa que é dramático, que é o fato seguinte: o cidadão vota no dirigente, no governador, elege e só vai ter a possibilidade de saber das coisas na outra campanha, no clima de eleição. Não, acho que essas coisas precisam ser discutidas fora do clima de eleição. O que é verdade, então? A partir dessa ideia de ter essa linha de base, é que eu acho que é importante que a sociedade tenha alguns números. E aqui faço questão de fazer sempre referência a um fato. Algumas pessoas dizem que eu gosto de número.
Eu não gosto de número, não, eu gosto de gente. Certo? Agora, eu não acredito que você possa gerenciar, sobretudo numa sociedade moderna, cada vez mais complexa, num Estado com grandes desafios, se você não conhecer os números. Então, o que é verdade? O Estado, ao final do ano passado e na transição para esse ano, ele ficou com uma dívida de curto prazo. Curto prazo seria o quê, mais ou menos? Você tem aí uns 6 meses. Tá, 6 meses. Para resolver. De quanto? Certo? Tá? De aproximadamente 700 milhões de reais. 700 milhões. 700 milhões. O que é essa dívida de curto prazo e é bom que todos saibam? De um lado, você tem aí conta de luz, você tem aí combustível, você tem aí fornecedores, tá certo? Isso é que constitui o chamado curto prazo. Por quê? Porque tem um outro tipo de dívida que a gente pode falar depois, que é a chamada dívida fundada, que é aquela dívida que é contraída por causa de empréstimos. Essa não, essa é por causa de fornecedores, essas coisas todas. Então, 700 milhões. Isso é grave? É grave, mas isso não deveria assustar se não tivesse uma outra condição, que essa sim é a que assusta. Endividamento do Estado? Não, é a questão do déficit. As pessoas, algumas até fazem confusão entre dívida e déficit. A dívida é isso, é o estoque que você tem acumulado, tá certo? Que você está devendo, o Estado está devendo. O déficit o que é? É aquele desequilíbrio mensal entre receita e despesa. Essa é a coisa que mais preocupa. Esse em torno de quanto por mês? Isso nós começamos em janeiro, quando a gente chega no início do mês, como a gente trabalha com programação, né? Então no início do mês, qual é a expectativa de receita em janeiro? Tanto. Qual é a expectativa de despesa? Tanto. Então, muito bem. Essa diferença entre receita e despesa em janeiro, nós iniciamos com 78 milhões. 78 milhões. Milhões, tá certo? E como que fecha esse buraco? Mas então, eu acho que essa... E o que é mais importante, esses 78 milhões, sem incluir nada, ou seja, sem incluir qualquer valor, com zero para investimento. O que é uma coisa impossível, porque você tem sempre que investir alguma coisa. Com zero para restos a pagar. Que eram as despesas, aquelas despesas anteriores, não, nós não vamos pagar nada, nem despesa de exercício anterior, nem restos. Mas como é que fecha isso, governador? Então, você tem que fazer algumas coisas. Primeiro, você tem que terminar honrando aquilo que é absolutamente essencial e começar a parcelar isso. Então, nós trabalhamos em duas direções esse mês, na direção da redução das despesas e do aumento das receitas. Nós conseguimos o quê? Nós iniciamos o mês com déficit de 78 a despesa consegue se cortar, mas a arrecadação não é assim, né? Não é tão fácil, tá certo? Mas terminamos com um déficit de 50 milhões, praticamente. Então, deu para enxugar aí 30 milhões. É claro que esses 30 milhões, como nós não podemos pagar, nós diluímos, transferimos para o mês seguinte, certo, para fevereiro. Quer dizer, você vai ter então, mais... Nós vamos ter aí alguns meses, tá certo? Que a partir desse esforço entre receita e despesa, tentando equilibrar no mês, você ir compensando esses déficits. Quais as medidas para aumentar a receita que o senhor está tomando? De receita, você tem, primeiro, a Secretaria da Fazenda, inclusive esse final de semana já o secretário deve estar fazendo uma rodada aí em todas as fronteiras, tá certo? E como é um homem muito experiente, o Tostes é um secretário da Receita Federal, estava em Brasília, inclusive, num programa importante de controle, tá, e fiscalização de portos, aeroportos, essa coisa toda. Então, estivemos já conversando, o Tostes esse final de semana já está saindo pelas fronteiras, que é um dos mecanismos. O outro é uma atenção especial para os chamados grandes contribuintes. Um terceiro, é o que ontem discutimos, é a utilização, inclusive, de alguns equipamentos que hoje já se usa em certos pontos avançados no mundo inteiro. Existe, por exemplo, em São Paulo, a nota paulista, né? Pois é, isso está sendo estudado. Que é uma coisa impressionante. Você chega, você vai comprar uma pasta de dente ou você vai comprar uma televisão, a pessoa do caixa lhe pergunta, quer nota paulista? Nós aqui, inclusive, e eu quero te dizer o seguinte, eu cheguei a discutir isso nacionalmente, no próprio partido, que eu acho que em vez de nota paulista ou nota paraense, o que a gente devia, até como um programa do próprio partido, isso como a ser adotado em todos os estados que o PSDB dirige, é a ideia da nota cidadã. Mas aqui nós vamos ter. Vamos ter. Aqui nós vamos ter. E o que eu pretendo é que tenha esse nome, mais do que nota paraense, nota paulista, não, nota cidadã. Mas eu te diria o seguinte, você tem mecanismos de fiscalização mesmo e equipamentos hoje bastante sofisticados, viu?
mas muito, muito sofisticados mesmo, para você poder controlar cargas na fronteira, essa coisa toda. Então, eu acho que dá para aumentar. É importante que a sociedade saiba que tem um outro elemento, também não é uma questão de adivinhação isso não. Quando você diz, bom, qual é o meu potencial de crescimento? Né? E qual é o potencial de controle dos gastos? Eu vou dar 2 números que eu tenho certeza que ajudam as pessoas a refletir sobre isso. No nosso governo passado, e de novo, a comparação não é por nenhuma... É só para vocês saberem onde é que eu quero chegar com isso. Nós tínhamos alguma coisa, gastamos em custeio nos 4 anos, algo em torno de 5 bilhões e pouco, 5 bilhões e 400. Nos 4 anos seguintes, o custeio foi elevado em mais de 3 bilhões, ou seja, nos 4 anos seguintes passou para mais de 8 bilhões. Isso vai ter que ser cortado, né? Não tem jeito. Quase 9. Então, eu não estou imaginando que a gente vai poder voltar para 5 bilhões e 400 ou 5 bilhões e 600. Claro, até porque o Estado mas entre cresceu. 8 bilhões e 600 e 5, tá certo? Você tem um uma intervalo margem, aí que eu acho que essa margem a gente pode puxar um pouco. Então, essa é uma forma de você reequilibrar a conta, puxar o custeio mais para cá. Pelo lado da receita, nós, na verdade, nos nossos 4 anos, tivemos um crescimento médio da receita, do ICMS, especificamente, que é a receita que o Estado tem mais controle, de algo em torno de 8%. Tá? Nos 4 anos seguintes, ou seja, no governo passado, a receita cresceu, a receita própria, ICMS especificamente, cresceu pouco mais de 4%. Então, praticamente a metade do que cresceu. É voltar a crescer governo. Pelo menos como era antes. Essa é uma... Então, se você não trabalhar com esses números, você não consegue ter meta. Então, o nosso objetivo é puxar a receita para um crescimento que nós já alcançamos no passado e puxar a despesa para um número intermediário entre o que nós tínhamos e o que tiveram no governo passado. Quanto tempo o senhor acredita que consigamos equilibrar essa questão das despesas com a receita? Qual é a previsão? Deixa eu lhe dizer, é muito difícil você precisar isso não é uma adivinhação. Algumas coisas dependem do Estado apenas, a outra depende da própria sociedade. A receita depende muito dessa relação Estado-sociedade. Mas eu acredito que a gente aí, algo em torno dos 6 meses, a gente consegue ter isso normalmente equilibrando. Certo. O que eu acho que é importante, eu não posso deixar de te agradecer essa oportunidade, porque normalmente a gente tem pouco tempo de falar dessas coisas e alguns pensam que administrar é uma questão simplesmente de vontade política, tá certo? Ou de fazer mágica. Mas eu acho, por exemplo, que a dona de casa entende tão bem o que é isso, uma administração. Ela sabe quanto ela tem, o salário do marido, quanto ela pode gastar. Sabe que ela tem que pagar a escola, sabe que ela tem que pagar de transporte. O governo é a mesma coisa, né? O gás. O governo não é diferente disso, não. É a mesma coisa. Tá certo? Os números são, claro, imensamente maiores e diferentes. Mas é exatamente Mas a lógica é a mesma. Exatamente mas essa muitas lógica. pessoas acham que não. Acham que isso é uma coisa, não. O governo, isso aí, não. Mas tem toda aí. O governo é um saco sem fundo. De saber como é que você controla, onde é que você mexe. Não dá para imaginar que você chega, estala o dedo e resolve tudo. Não é isso, não. É por isso que eu tenho dito. É importante que a sociedade acompanhe isso, para que a gente possa, inclusive, depois discutir no outro patamar. Alguns, eu quero aproveitar a oportunidade até para te dizer o seguinte, alguns dizem, sim, mas quer dizer que nesse período vai ficar só correndo atrás de equilibrar receita e despesa? Não, nós não podemos fazer isso. A escola tem que continuar funcionando, a unidade de saúde tem que continuar funcionando e a preocupação é tentar fazer funcionar melhor. Ah, mas como se não tem dinheiro? Tem uma orientação básica que nós temos dado. Muitas coisas você precisa do dinheiro imediato, mas muitas coisas na administração pública o que você precisa é de gestão mesmo. E também a dona de casa, também o pai de família entende o que é isso. Todos nós já entramos numa casa humilde, simples, tá certo? Que você vê que a família não tem muito recurso, mas a gente vê que é muito cuidadinha, que é arrumadinha, que as coisas estão nos seus lugares. É a gestão. E já chegamos também em casa, muitas vezes até com mais recursos, e que você tem a sensação que está, como dizia a minha avó, num pardieiro, né? Então, essas coisas todas é que a gente tem que ter, claro, gerir é trabalhar com recurso, mas é trabalhar também com Uma bacana especial. Oferecimento Y Yamada. Completa a sua vida. Clean, Gestão Ambiental. E FIEPA, Federação das Indústrias do Pará.